com Sérgio Alcides, né, que tem um livro sobre o Cláudio Manuel, que é importante para a pesquisa que eu realizei sobre o Sérgio Buarque de Holanda, né, e que é o que eu quero apresentar aqui para vocês, né, também é uma coisa ainda que não está concluída, né, que é uma análise de um livro, não livro, né, do Sérgio Buarque, que é o Capítulos de Literatura Colonial, né, que na verdade é um conjunto de manuscritos, de textos, né, que a esposa do Sérgio Buarque encontrou, né, depois da sua morte, entre suas coisas, né, e organizou e entregou ao Antônio Cândido, né, que preparou e transformou nessa obra póstuma, né, publicada em 1991. Né. Então, o que eu quero apresentar aqui é um pouco um primeiro esboço, né, de uma análise desse texto, particularmente de um ensaio muito pequeno, né, que vai ser o foco da minha atenção, né. Bom, o título que eu pensei para a exposição já Razão Poética, o ideal arcádico de racionalidade segundo Sérgio Buarque de Holanda, né. E título e subtítulo, né, Razão Poética, ideal arcádico de racionalidade, né, eu espero deixar claro ao longo da exposição. Bom, então eu passo à leitura do texto, né. Bom, esse texto, então, né, está tomando como objeto de leitura esse livro, né, que é um livro que foi organizado, esse conjunto de textos, né, ao que se sabe, foi elaborado em grande parte no final dos anos 40 e no início dos anos 50. Né, e exceção feita alguns trechos que foram publicados em rodapés de jornais, né, esses rodapés depois coligidos pelo Arnônio Prado, né, naquele grande livro O Espírito e a Letra, em 2 volumes, né, quase todo o material permaneceu inédito, né, até o momento em que foi organizado e publicado pelo Antônio Cândido, que deu o título ao livro, né, Capítulos de Literatura Colonial, é um título proposto pelo Antônio Cândido, numa clara evocação ao livro famoso do Capistrano de Abreu. Bom, no interior dessa obra, né, cujo recorte cronológico abarca do século XVI até obras publicadas às vésperas da independência, né, eu pretendo destacar aqui os momentos em que o historiador analisa a tradição árcade, que entre o final do século XVII e a segunda metade do século XVIII ganhara corpo e difusão em formas institucionais de sociabilidade letrada, né, as chamadas academias arcádicas, né, e que no mundo colonial serve para identificar um período da história, da nossa história literária, né, ou melhor, um grupo de letrados que na segunda metade do século XVIII compartilhavam códigos retóricos e poéticos comuns, né, como Cláudio Manuel, Basílio da Gama, entre outros. Né. Bom, dos 6 capítulos do corpo principal do livro, aqui em questão, né, o livro, na verdade, tem 8 capítulos, né, os 2 últimos, o próprio Antônio Cândido colocou como apêndice, porque são textos bastante inacabados, né, um se chama Panorama da Literatura Colonial e o outro é um texto sobre Antônio Vieira, né. Então, deixando esses 2 de lado, né, dos 6 capítulos, né, 3 deles, né, ou seja, metade, né, são dedicados inteiramente ao arcadismo. Né. E mais ainda, desses 3 capítulos, na verdade, né, correspondem a mais de 3/4 do livro todo. Né. Então, das 465 páginas do livro, 380, na verdade, se dedicam à tradição árcade, né? Sendo que apenas um capítulo sobre o Cláudio Manuel, né, tem 180 páginas, é quase que um livro dentro do livro. Né? É um texto inacabado, é quase acabado. Né? Ele termina, não no meio do caminho, né? Quando você lê o texto, você vê que ele está quase encaminhando uma conclusão, né? Mas, enfim, não conclui, mas são 180 páginas. É um livro dentro do livro, né? Tem uma autonomia muito grande esse livro. Ou seja, né, capítulos de literatura colonial, na verdade, é quase que inteiramente dedicado ao arcadismo. Né? E a discussão sobre as práticas poéticas dessa tradição, ela é pensada quase que inteiramente sob o selo claudiano. Né? Não se sabe ao certo por que esse material ficou na gaveta. Né? Eu não sei se esse é um mistério, né? Talvez pesquisando lá nos arquivos Sérgio Buarque, você chegou a fazer isso? Talvez você encontre a razão disso, né? Nas cartas, né? As correspondências do Sérgio Buarque estão começando a ser publicadas agora. Né? Saiu recentemente a correspondência com o Mário, né? Que depois eu quero comentar aqui
que é interessante, tem algumas semelhanças com a correspondência com Drummond, né? Mas não se sabe, né? Talvez pesquisando lá se descubra, né? O Antônio Cândido levanta a hipótese que o Sérgio Buarque teria mudado de foco de interesses, né? Sobretudo depois que ele assumiu a cadeira de civilização brasileira na USP, né? Então, enfim, essa é uma explicação do Antônio Cândido, né? Não sei se ela é uma explicação suficiente. Bom, essa apresentação, no entanto, não pretende analisar todo esse escopo. Especial relevo será dado a um ensaio específico chamado O Ideal Arcádico, no qual o historiador analisa as razões dessa tradição poética como um locus privilegiado de investigação sobre os modelos de racionalidade do século XVIII. Este ensaio, né, chamado Ideal Arcádico, de fato ocupa uma posição única no interior do livro. É possível destacá-lo do conjunto de seus capítulos porque nele o historiador interpreta o arcadismo nem tanto nos quadros de uma história literária, mas no interior de uma história da racionalidade, cujas implicações teóricas para a historiografia de Sérgio Buarque esta apresentação pretende indicar. Então, a questão que irá orientar a leitura do ensaio Ideal Arcádico é, então, a seguinte. Para o historiador, qual seria o ideal de uma tradição literária que parecia amalgamar os preceitos modernos da clareza e da distinção, como ensinara a matriz cartesiana da racionalidade, né, que é em boa medida incorporada pela tradição arcádica, né, aos influxos das tradições retórica e poética, bem como da metáfora barroca. Em outras palavras, que razão poética é essa que pretendia romper com o seiscentismo, com o barroquismo, né? O Sérgio Buarque opera com essa categoria, né, do barroco, pretendia romper com o barroquismo sem romper com a tradição. Aliás, o uso que eu estou fazendo aqui dessa expressão, razão poética, não se dá por acaso. Ela, na verdade, corresponde ao título de um livro publicado em 1708 por um árcade romano chamado Gravina, que é uma das principais referências teóricas do ideal árcade de racionalidade. De resto, a obra de Gravina é citada em momentos chaves do ensaio de Sérgio Buarque, não apenas quando reconstitui a história da Arcádia romana, que é fonte central, né, de referência dos árcades mineiros, segundo a hipótese desenvolvida pelo Sérgio Buarque de Holanda, né, estabelece uma ponte, né, entre a matriz italiana e um poeta como Cláudio Manuel ou Basílio da Gama, né? Aliás, aí tem um ponto talvez de discussão interessante, né, para comparar entre o Sérgio Buarque e o Antônio Cândido, né? A gente estava conversando, né, que uma tese orientada pelo Antônio Cândido está fazendo essa é a crítica que o Ruedas de la Serna faz, inclusive, ao trabalho do Sérgio Buarque, né, que ele estaria minimizando a Arcádia lusitana para estabelecer uma ponte direta entre a matriz italiana e os poetas coloniais, né? Mas, enfim, a obra de Gravina, né, ela aparece em momentos chave, né, do ensaio de Sérgio Buarque, né, não só para reconstituir a história da Arcádia romana, mas também aparece, né, quando o historiador está elaborando o eixo teórico de sua própria interpretação sobre as formas de racionalidade da Arcádia. Então, esta apresentação ela vai dar especial destaque, né, a essa referência, né, que é central para todo o argumento do historiador sobre o ideal arcádico de racionalidade, né. Bom, então, o caminho que eu vou seguir aqui é, primeiro, né, apresentar as linhas gerais, né, de capítulos de literatura colonial, uma apresentação sumária, né, pois esse é o ponto de partida indispensável para se analisar, na sequência, duas questões. De um lado, os procedimentos de uma literatura cujo ideal não tomar a razão como inimiga da tradição. De outro, os motivos de uma historiografia como a de Sérgio Buarque, que nos anos 50, quando ele está escrevendo, né, grande parte desses textos, né, fizera do modelo Arcade de racionalidade uma referência teórica para se compreender os intercâmbios entre tradição e modernidade. Então, capítulo de literatura colonial, né, nesse livro, não livro, né, esse conjunto de textos, né, Sérgio Buarque está elaborando uma longa história literária, né, que vai de Bento Teixeira e sua prosopopeia, né, impressa em 1601, até Francisco de São Carlos e seu épico
Assunção, que é publicado às vésperas da independência, né? Mas nesse percurso, o que realmente parece ter chamado sua atenção foi o modo particular com que os poetas souberam traduzir as tensões ou intercâmbios na paisagem colonial entre o culto a um passado convencional ou idealizado e a sensibilidade aos dilemas e exigências do presente. Idealização do passado e dilemas do presente. Para Sérgio Buarque, isso desenharia o quadro preciso para se reconhecer as aspirações e os princípios desses homens perante um mundo novo e ainda não inteiramente conhecido. Nesse, talvez, o desenho central de sua pesquisa, em boa medida organizado segundo 2 eixos, né? O primeiro ocupa-se da identificação e análise das 3 orientações literárias mais presentes, né, nesse mundo colonial. Aliás, muito convencional, né? A renascentista, a barroca e a arcádica. Embora ele esteja lembrando os cuidados necessários a tal operação, que repartindo a história em seções distintas, correria o risco de mobilizá-las, ele vai dizer, como estátuas em um museu. No entanto, ele opera um pouco com essas categorias, ele mesmo diz, só para organizar didaticamente o cenário, né? Mas é interessante, né, porque quando ele vai analisar, ele faz uma análise dos autores, né, ao mesmo tempo que ele opera com essas categorias, ele tem um cuidado na análise das convenções literárias e dos topoi mobilizados pelos autores, né? E, nesse sentido, quando ele está analisando os topoi, né, ele estabelece correspondências entre poetas de tempos distintos, né? Então, na verdade, apesar de estar mobilizando, por exemplo, a categoria barroco, né, muitas vezes o poema Assunção, do século XIX, ele vai dizer, é tão barroco por operar com metáforas e ambiguidades como alguns poemas do século XVII, né? Ou seja, ele está operando já nesse livro com a categoria de uma topologia histórica, né, em grande parte inspirada pelo Curtius, que é o que depois ele vai operar no livro Visão do Paraíso, né? Então, quando você lê esses textos de capítulo de literatura colonial, você pode perceber que aquilo que ele vai desenvolver em Visão do Paraíso, tal como tem discutido o Costa Lima e o Tiago Nicodemo, né, em recente obra publicada sobre Sérgio Buarque, a gente percebe que aqui tem o laboratório um pouco metodológico disso que ele vai operar quando ele escreve em 57 ou 58, né, Visão do Paraíso. Bom, o segundo eixo do livro, por sua vez, mostra-se atento nesse percurso, então, entre as distintas orientações literárias, há certo jogo, né, entre o respeito às convenções literárias e a incipiente incorporação às tópicas clássicas e frequentemente mitológicas de um sentimento nacional nascente. Ele também opera um pouco com essa coisa que vem um pouco do século XIX, né, desse sentimento nacional nascente, né? Sentimento que chega a ganhar algumas vezes, até mesmo, vai dizer o Sérgio Buarque, acento sedicioso, né, desenhando um outro oeste para a literatura, né? Então, ele opera um pouco com essa ideia de um certo nativismo. Isso está presente na sua abordagem dessa literatura do século XVIII, né, quando a convenção continua europeia, né, mas a imaginação já é americana, né? Então, ele ainda opera com esse olhar, né? Então, o século XVIII, outro instante, talvez, de comparação, né, interessante com Antônio Cândido, né? Essa eleição do século XVIII, né, como um momento central da análise, né? O século XVIII corresponde, então, a um instante privilegiado da obra, né? A análise sobre Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, né, tem esse especial destaque, né? E é justamente a Arcádia, né, os poetas que estão correndo aqui pelas minas, né? Aqui, né? Eu sou mineiro, né? Aqui pelas minas, né? Mineiro, acho que é o centro do mundo, né? E é justamente a Arcada que fornece o quadro temático do momento mais especulativo dos capítulos, né? Quando Sérgio Buarque, então, interrompe a sua história literária para descortinar as convicções fundamentais da literatura colonial, né? Analisando as tensões entre uma literatura convencional e seus ajustes ou reformulações segundo as contingências coloniais, né? É toda uma reflexão sobre as tensões entre tradição e modernidade que emerge do texto de Sérgio Buarque, né? Então, recordem-se os traços, também a título meramente introdutório, né, os centrais dessa literatura Arcade, para, na sequência, verificar a leitura específica que fará dela o historiador. Bom, todo mundo sabe, o arcadismo, né, ele vai estar circunscrevendo, né, de tudo, uma tradição
que teve um marco, né, na chamada Arcádia Romana, né, fundada em 1690, para celebrar a memória da rainha Cristina da Suécia, né, e que, sob a influência direta dessa academia, né, segue-se a fundação de outras tantas academias, né, a Arcádia Napolitana, na Itália, né, em 15 anos foram fundadas 8 colônias, né, colônias árcades, né, a Lusitana, em 1757, né, instituições que funcionavam como grêmios literários dotados de estatutos específicos, né, e esse não foi tanto o caso da colônia ultramarina, né, da Arcádia Romana, né, ou Arcádia Ultramarina, né, que vai ter em Cláudio Manuel o seu principal animador, o seu principal artífice, né. Mas o Sérgio Buarque está operando, né, um pouco essa ideia da Arcádia Ultramarina, simplesmente para... Na verdade, ele vai dizer, a Arcádia Ultramarina é Cláudio Manuel da Costa, né, mas ele está identificando um conjunto de poetas que estão circulando, compartilhando códigos, como Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, né, que, num sentido assim, rigoroso, nunca teriam sido árcades, né, nunca teriam sido filiados a instituições. O Basílio da Gama, sim, né, foi filiado à Arcádia Romana. Né. O Sérgio Buarque vai pesquisar lá os arquivos da Arcádia Romana e vai comprovar que o Basílio da Gama foi filiado, né, à Arcádia Romana. Né? Mas, de qualquer forma, né, serve para identificar esse grupo de poetas, né, que estão aqui unindo-se por laços de amizade, se influenciam reciprocamente e compartilham os mesmos códigos retóricos e poéticos. Né? Trata-se, pois, de uma poética fortemente normativa, né, e cuja compreensão certamente exigiria uma pesquisa sobre as preceptivas clássicas, né, com especial destaque para a recepção setecentista de poéticas como a de Aristóteles, de Horácio, né, tal como se pode identificar, por exemplo, na obra do Cândido Lusitano, a arte poética do Cândido Lusitano, ou a tradução que o Cândido Lusitano vai fazer para o português da poética do Horácio, e que vai funcionar como uma preceptiva para o próprio exercício que esses autores vão estar elaborando. Né? Entretanto, esse passo necessário não seria suficiente para um estudo focado nem tanto nas regras árcades, mas no espírito da Arcádia. Vale dizer, no princípio que orientara o modelo de racionalidade de seus poetas mais expressivos. Esse foi o estudo elaborado por Sérgio Buarque de Holanda, nos momentos mais especulativos de capítulos de literatura colonial, cujo léxico retomou o termo espírito como equivalente a ideal. O ideal arcádico, que é título justamente do capítulo que concentra sua reflexão teórica, corresponderia às convicções fundamentais dessa literatura, interpretadas a partir de suas fontes teóricas e de seus modos de reformulação e transmissão no mundo colonial. Né? Então, além de adentrar na análise de poemas, né, Sérgio Buarque também prepara um exercício mais especulativo, um estudo mais especulativo sobre as formas de racionalidade dessa poética, né, tal como ele tenta desenvolver nesse ensaio que eu quero analisar, que é o ideal arcádico. Né. Então, vamos analisar esse capítulo específico dos capítulos de literatura colonial. Né. Vai dizer o Sérgio Buarque, né, o motivo que me levou a interessar pela Arcádia, né, tal como praticada por um conjunto de poetas luso-brasileiros, né, na segunda metade do século XVIII, ele vai enunciar logo no início desse ensaio. Né. Então, para Sérgio Buarque, a necessidade de semelhante investigação seria considerável porque no século XVIII, e nem tanto no 600, né, valorizado pela moda em torno do barroco, né, eu cito Sérgio Buarque, parecem situar-se as legítimas nascentes de diversas manifestações que, particularmente na esfera intelectual e, sobretudo, na literatura, se ostentam até os dias de hoje. Fim da citação. Dentre as manifestações intelectuais identificadas pelo historiador, uma delas assume papel central em seu argumento, a partir da qual são derivadas as análises específicas sobre os poetas coloniais. Né? Com o intuito de encontrar alguma coerência ou unidade em diferentes manifestações literárias, né, Sérgio Buarque investiga particularmente o modelo de racionalidade que poderia caracterizá-las. Cito Sérgio Buarque, pois a razão, triunfante no século das luzes, também receberia dos poetas o preito devido ao seu prestígio universal, servindo-lhes de anteparo ou de contraponto para a vertigem barroca. Né?
Engana-se, pois, quem se aproxima desse texto do Sérgio Buarque buscando uma interpretação da poesia Arcade elaborada exclusivamente sobre pressupostos poéticos ou retóricos. Para um autor preocupado em investigar a forma de racionalidade correspondente à poesia setecentista, não são apenas considerações poéticas que orientam a sua interpretação, mas também uma detida análise sobre a relação desse ideal Arcade com o racionalismo moderno. O espírito da Arcádia, né, vai dizer o Sérgio Buarque, que de Roma se irradia para a Itália inteira e depois para os países ibéricos, constituir o veículo por onde as exigências de ordem e sistema, tal como derivadas do cartesianismo, melhor se infiltraram em terras fortemente atadas à tradição. O argumento de Sérgio Buarque, nesse caso, é preciso, e eu cito Sérgio Buarque, e vai ser importante para o desenvolvimento do texto. Para o racionalismo, tal como se manifesta já no pórtico do primeiro dos grandes textos cartesianos, ele visa, essencialmente, fazer-nos descobrir uma verdade universal através de nossa alma racional, isto é, da razão una e idêntica em todos. Aquilo, em suma, que o século XVIII procurou abranger, socorrendo-se da palavra mágica natureza. É o que, em outras palavras, foi escrito, por sua vez, na primeira das meditações, de que o filósofo, segundo consta, enviou uma cópia a Cristina da Suécia, a mesma rainha Cristina que irá aparecer mais tarde em Roma, ao centro dos colóquios iniciais da Arcádia, aludindo aos princípios duvidosos e incertos que lhe tinham sido inculcados desde os primeiros anos de sua vida. Isso é o Descartes, né? Aludindo aos princípios duvidosos e incertos que lhe tinham sido inculcados desde os primeiros anos de sua vida, né? Você vai ler no discurso do método, né? Ele abre fazendo essa discussão, né? Das heranças recebidas, né? Vindas da tradição humanista ou da tradição escolástica, né? E que obscurecem o caminho certo, né, ao cógito. Né? Então, aludindo aos princípios duvidosos e incertos que lhe tinham sido inculcados desde os primeiros anos de sua vida, passa ele, em seguida, a mostrar os esforços a que se vira levado para desfazer-se das opiniões recebidas, de modo a poder estabelecer qualquer coisa de firme e constante nas ciências. Conclui Sérgio Buarque. E aqui tocamos nas origens do antitradicionalismo radical em que descansa o pensamento cartesiano. Fim da citação. Essa ênfase no antitradicionalismo cartesiano é fundamental para o argumento de Sérgio Buarque. É ele que permite ao historiador preparar sua passagem para o contexto italiano, que em torno da poética Arcade irá recepcionar e refazer, ao seu modo, os passos da razão cartesiana. Esse é o mundo, então, de Gravina, que já citado, de Jean Battista Vico, de Metastasio, né, que vai ser uma referência importante, né, para o Cláudio Manuel, para o Basílio da Gama, né, que compõe o conjunto das referências italianas do ensaio de Sérgio Buarque sobre o ideal arcádico, e sobre os quais vale a pena tecer algumas considerações. Cabe reter a atenção, sobretudo, em torno de Gravina, autor que fornecerá ao historiador o eixo de sua leitura sobre o universo italiano aqui em questão, bem como sobre o ideal arcádico de racionalidade. Então, uma breve consideração sobre Gravina, né? Nascido em 1664, né? Um autor que estudou jurisprudência e estudos clássicos em Nápoles, né? Depois se transfere para Roma, onde se torna, né, professor de Direito Civil e Canônico, né, em La Sapienza, e é um cofundador da Arcádia Romana. Em 1690, a Arcádia Romana, né, 1696, né, a Arcádia Romana, que foi fundada 6 anos antes, estabeleceram suas leis, né, redigidas, ao que se sabe, né, sob os auspícios de Gravina. Né. Entre suas leis, por exemplo, uma delas dizia que não se tenha nenhum patrão, né? O que não deixa de ser interessante de se lembrar, uma vez que esse ideal de autonomia dessa sociabilidade letrada seria confrontado alguns anos depois com uma prática notadamente cortesã. Né? O próprio Sérgio Buarque vai dar um exemplo, de uma maneira extremamente irônica, né? Vai dizer ao Sérgio Buarque: as riquezas do Brasil, né, começaram a tornar possível a Portugal ou a sua corte a cooperar com singular munificência para a prosperidade da academia e dos seus ideais estéticos.
Assim, em 1721, Dom João V, representado por seu embaixador, era solenemente recebido pelos pastores romanos. Em 1725, fez a Arcádia para servir de sede às reuniões acadêmicas, às solenidades litero-musicais e aos Jogos Olímpicos, que celebravam regularmente os pastores, a doação de uma faixa retangular de terreno sobre o Janículo. Essa área, depois de cuidadosamente adaptada, iria incorporar-se sob a denominação de Bosque Parrásio, tão cara ao culto de Apolo, a toda a história ulterior da Arcádia. Fim da citação. Bom, o Gravina, propriamente, né, ele não assistiu toda essa história, né, uma vez que ele faleceu em 1718. Né. Bem antes disso, né, em 1711, ele fora protagonista até mesmo de uma cisão no interior da academia. Né. Um dos motivos foi o de ter oposto o modelo poético de Dante, da Divina Comédia, àquele de Petrarca ou de um idílio pastoral. Né. Então, você tem aí uma história de cisão que não vale... Enfim, a gente não precisa entrar em detalhes. Né? O que importa para o argumento de Sérgio Buarque não é tanto essa história, mas o tratado que Gravina publicou em 1708, intitulado A Razão Poética. Essa obra repudia a tradição literária seiscentista, né, barroca nos termos de Sérgio Buarque, por esta não oferecer, com suas metáforas engenhosas, nada equivalente à verdadeira imitação da natureza das coisas. Né. Toda obra, diz Gravina, em uma linguagem cartesiana, né, é precedida de regra, e toda regra é precedida de razão, diz para justificar o título de seu livro, A Razão Poética. Nesse sentido, antes de provocar a imaginação, caberia ao poeta representar com clareza e distinção a natureza, ou seja, tudo aquilo que correspondesse a uma verdade universal. Né? Todas as coisas verdadeiras se referem à natureza, continua o Gravina, né? Estou citando Gravina, pois assim como a natureza é a mãe da verdade, a mãe da ficção é a ideia que o espírito humano retira do fundo da natureza, na qual se encontra encerrado tudo que o pensamento grava na alma, seja pela inteligência, seja pela imaginação. Por tudo isso, né, fim da citação, por tudo isso, enquanto a ideia de natureza oferece o padrão exemplar do belo, certo anteparo diante da tradição seiscentista, da metáfora barroca, ganharia apoio ou justificação na recusa cartesiana, né, às heranças recebidas. De fato, né, essa passagem interessa ao argumento do Sérgio Buarque, né, um momento em que Gravina toma suas posições em uma linguagem eivada de cartesianismo. Mas, aí que é interessante, né, isso interessa especialmente ao Sérgio Buarque para demonstrar a recepção muito especial, muito específica dessa racionalidade cartesiana no universo romano, italiano, aqui em questão. Né? De fato, interessava a Sérgio Buarque, né, se identifica com um projeto anticético de fundamentação da razão moderna e das novas ciências sob os auspícios da geometria, ele também recusa a ideia de romper com a cultura humanista e com a tradição clássica. Em outros termos, como percebera Sérgio Buarque, anteparo à vertigem barroca, essa é uma expressão de Sérgio Buarque, não significava uma ruptura radical com o passado e com todo o legado da tradição. Tudo se passa como se Gravina, por intermédio de uma reflexão sobre a razão poética, exigisse para a razão moderna e suas exigências de clareza e distinção uma gradação no campo da verdade e da natureza que ainda preservasse um espaço de legitimidade para o verossímil no próprio campo do conhecimento.
A obra de Gravina, pois, não seria uma maneira muito própria de tomada de posição na já velha querela dos antigos e dos modernos? E essa tomada de posição não recusa a escolha radical de um contra o outro, né? Assumindo talvez a posição de um a favor do outro? E não é justamente isso que interessa ao Sérgio Buarque do início dos anos 50, pensar uma forma de racionalidade e um modo de implicação na história que recusa a alternativa radical entre tradição e modernidade? Bom, mas antes de chegar a esse ponto, vale a pena insistir um pouquinho mais, estou com tempo para insistir um pouquinho mais? Insistir um pouquinho mais nessa ambiência. O texto está enorme, né? 20, mas eu cortei, tá? Eu cortei. Eu estou com medo, às vezes, das passagens, que eu dar alguns saltos, né? Porque eu fui cortando. Mas vamos lá. Mas eu acho que vale a pena insistir um pouco mais nessa ambiência italiana, né? Com o napolitano, né? Como Vico, né? Que é leitor de Gravina, né? Leitor de Gravina, e é também uma das referências centrais do ensaio de Sérgio Buarque, né? É explícito, tá? O Sérgio Buarque está explicitando essas referências, está explicitando os textos que ele está lendo, né? Então não é coisa que eu estou descobrindo por uma hermenêutica selvagem, não. Recorde-se nesse sentido um outro dado fundamental, veja, a razão poética do Gravina de 1708, né? Recorde-se nesse sentido um outro dado fundamental para toda essa história. Naquele mesmo ano de 1708, né, quando foi publicado o livro do Gravina, Vico, que conhecia bastante, né, e foi influenciado por Gravina, sobretudo na leitura do Dante, né, do papel do Dante, né, Dante e Homero, né, Teresa. Vico, que conhecia bastante, né, a obra do Gravina, pronuncia uma oração chamada Método de Estudos de Nosso Tempo, em 18 de outubro, na Universidade de Nápoles. A oração vai ser publicada um ano depois. Tomando posição na chamada querela entre os antigos e os modernos, Vico desenvolve, por intermédio de um programa de reforma educacional, uma crítica da racionalidade cartesiana. Assim como Gravina, compartilha o projeto de uma nova fundamentação das ciências modernas, embora também recuse a alternativa absoluta entre o verdadeiro e o falso, tal como fundamentado pelo critério da clareza e distinção. Como lembra Rodrigo Turim, né, em recente texto em que ele analisa essa oração, num livro Aprender, como é que chama? Aprender com a História, né? Eu cito Rodrigo Turim. O âmago de sua oração está justamente na escolha de não apenas contrapor antigos e modernos, como inúmeros autores já haviam feito, mas antes de conciliá-los, na tentativa de achar um justo meio, não um contra o outro, portanto, mas um a favor do outro. Inclusive, como eu continuo citando o Rodrigo Turim, como ele ressalta, né, como Vico ressalta ao final de seu texto, o título original que havia pensado para a sua oração seria mais apropriado: sobre a reconciliação do método de estudos da antiguidade como método de estudos de nosso tempo. Fim da citação. Então, reconciliação. Posto isso, recorde-se, né, é importante afirmar, aliás, estou afirmando, que essa razão que vai conciliar tradição e modernidade na hipótese do Sérgio Buarque, ele dá o nome de racionalismo conciliatório, né? Então, racionalismo conciliatório é o nome que Sérgio Buarque outorga ao ideal Árcade de racionalidade. Então, que se retome agora as duas passagens do ensaio de Sérgio Buarque, em que o historiador evoca explicitamente o livro Razão Poética para interpretar esse ideal Árcade de racionalidade, notando desde já que ele estabelece um certo amálgama, né, entre o Gravina e o Vico, né, e também entre Gravina, Vico e Metastasio, né, que é um discípulo. O Metastasio foi discípulo do Gravina, né? Depois ele vai se tornar célebre na Europa do século XVIII, com suas cantatas, etc. Eu cito as duas passagens. Eu gostei dessa coisa de botar, mas eu não trouxe, né? Achei interessante. Eu devia ter trazido, né? Mas eu acho que eu também não sei operar com esse negócio. Mas eu cito as duas passagens. Tem que fazer. Então são duas passagens, né? São as duas passagens centrais do texto do Sérgio Buarque. Então só não tem como ter, quer dizer, ele está explicitando essas referências, né?
Primeira passagem, todos do ensaio O Ideal Arcádico. Né? Desse pensamento, o amor à ordem, à clareza, ao bom senso, a aversão ao tumulto, ao nebuloso, a todos os excessos, um cartesiano como Gravina, que escreveu o tratado A Razão Poética, bem poderia, por exemplo, ter inculcado no espírito de Metastásio, seu pupilo, ou no de alguns dos primeiros Árcades, seus discípulos, se a tais virtudes não tivessem eles sido atraídos, independentemente das lições de um filósofo, pela simples atmosfera espiritual da época, tão impregnada já dos seus influxos. Influxo é um termo, é uma palavra que o Sérgio Buarque adora, né? Usar, vem ali do Cláudio Manuel. Né? Aliás, a gente estava discutindo, né, como é que tem uma poética da imitação, talvez na narrativa que o Sérgio Buarque... Depois eu vou fazer um comentário. Nesse texto, Capítulos de Literatura Colonial, ele abre o capítulo dele sobre Cláudio Manuel da Costa, é praticamente uma paráfrase ao prólogo que você expôs aqui. Né? Quer dizer, é uma estratégia narrativa, né, que a gente estava discutindo, né, do Sérgio Buarque. Né? Como aceitar, porém, do rigor, do rígido cartesianismo, o ideal mecanicista e intelectualista, adverso em si mesmo a toda livre fantasia, contra aquele racionalismo abstrato, inimigo da poesia e da eloquência, ergueira-se apaixonadamente Vico, o qual, posto que filiado à Arcádia napolitana, né, não hesitaria em reconhecer os direitos do engenho, das metáforas poéticas e do conhecimento fantástico, e em repudiar a prepotência da fria razão. Primeira passagem. A segunda passagem. O cartesiano Gravina, são as duas passagens que ele está evocando o Gravina explicitamente. O cartesiano Gravina funda seu repúdio a toda a poética barroca, no fato de não oferecer com suas invenções nada que se possa conferir com o verdadeiro, mas, não obstante a finalidade utilitária que, como tantos outros teóricos da sua época, assinala a poesia, admite que as coisas humanas e sensíveis, para poderem estimular o raciocínio e despertar a reflexão, devem ser tingidas da cor da novidade que excite a maravilha. Quer dizer, o tema da maravilha seria um tópico para desenvolver, né? Uma evocação ao Tasso, né? Que o Sérgio Buarque vai acompanhar, inclusive, na importância, mas não é o caso. Por isso, escreve, aqui é o Sérgio Buarque citando Gravina, né? Por isso, escreve Gravina, a poesia, que com variados instrumentos transporta o natural sobre o fingido, também reabilita as coisas corriqueiras e familiares, deitando-lhes o sal da novidade. Fim da citação que o próprio Sérgio Buarque faz o Gravina. Continua o Sérgio Buarque. Que essa maravilha seja o fim da poesia, ou apenas um estímulo às faculdades intelectuais, à reflexão, conforme deseja agora, esse racionalismo conciliatório, os resultados serão os mesmos na prática. Em outras palavras, né, tudo se passa como se a razão poética, ou melhor, esse racionalismo conciliatório, correspondesse a uma progressiva acomodação dos preceitos racionalistas a tudo aquilo que o próprio cartesianismo procurara recusar, a potência da metáfora ou dos engenhos poéticos tradicionais. Não é acaso, pois, né, se um discípulo de Gravina como Metastásio, né, que depois vai ser uma referência importante do Cláudio Manuel e do Basílio da Gama, né, reconciliasse as exigências do classicismo aos influxos das cantatas italianas, das metáforas barrocas e de elementos emotivos e sentimentais. Né? E quando mestre e discípulo, né, Gravina e Metastásio, começam a influir sobre os destinos da Arcádia napolitana, né, já encontram um cenário animado por Vico, né, cuja indagação sobre a razão poética transitaria para o terreno da reflexão sobre as razões da história. Né. Os italianos Gravina, Metastásio e Vico interessam ao historiador por desvelarem como ideal poético não apenas o ornamento retórico ou a vulgarização de conceitos filosóficos, mas também a própria elaboração de um ideal de racionalidade, racionalismo conciliatório, do qual o arcadismo jamais teria se separado. Caminhando para o final, né? Bom, que os teóricos italianos, a exemplo de Gravina e Vico, sejam a fonte especulativa desse ideal de racionalidade, esse é um eixo específico do argumento do historiador. Mas que esse ideal fosse analisado não apenas em tratados teóricos, mas também na poesia de um Cláudio Manuel, de um Basílio da Gama, essa é uma hipótese de leitura bastante singular,
Para um leitor como Sérgio Buarque, tratava-se de desvendar entre os Árcades ultramarinos um princípio de inteligibilidade compartilhado em suas mais diversas manifestações, realizações específicas. E se esse princípio for nomeado como racionalismo conciliatório, né, entre as exigências da razão e a da tradição, entre o universalismo e as circunstâncias, entre uma razão cartesiana e uma razão prudente, é porque a história já seria constitutiva do próprio conceito de natureza, né? Seria um tema a ser desenvolvido, né, que eu também passo para frente, né? Bom, segundo Sérgio Buarque, o que teria restado da tensão entre racionalismo triunfante e culto à tradição na poesia colonial, né? Não teria restado pouco, conclui então o historiador, ao se deparar com poetas como Cláudio Manuel, né, ou Basílio da Gama, ambos responsáveis pela dicção italiana do ideal arcádico na colônia. Se esse foi um ideal insuficientemente moderno, pois dotado de uma figura da racionalidade em compromisso com a tradição, ou se ele constitui a matriz de uma forma específica de racionalidade, tudo isso corresponde a algo não respondido de maneira inequívoca por Sérgio Buarque. Seja como for, um objetivo decisivo do ensaio ideal arcádico poderia ser assim delimitado: investigar, a partir de um diálogo entre a tradição e a razão moderna, uma forma de racionalidade, nomeada como racionalismo conciliatório, que, embora preservasse as marcas do racionalismo triunfante na representação de valores universais, não adotara um radical antitradicionalismo. Tradição e mundo moderno, né? Recorde-se que a tensão entre esses dois polos configurava um dos eixos centrais de toda a obra de Sérgio Buarque, publicada até então, né? Se em Raiz do Brasil ela parecia se resolver com a ruptura com a tradição ibérica como condição de se aceder aos valores modernos, em livros como Monções, de 45, e os ensaios que depois ele reuniu, né, na década de 50, sob o título de Caminhos e Fronteiras, né, que ele está analisando, enfim, essa entrada do Planalto de Piratininga rumo às Minas, né, o autor já pensava em um acesso aos valores da modernidade sem rompimento com o legado ibérico, ou melhor, através de na hipótese do Robert Wagner, por exemplo, no livro Conquista do Oeste, né, onde ele analisa caminhos e fronteiras, através de uma dinâmica transformadora da tradição sob as novas condições do continente. Bom, elaborado na virada dos anos 40 para os 50, ou seja, paralelamente a obras como Monções e os ensaios reunidos em Caminhos e Fronteiras, o racionalismo conciliatório talvez seja a forma de racionalidade própria da fronteira, entendida, fronteira, não numa acepção puramente espacial, mas como uma metáfora para identidades ou formas de sociabilidade indefinidas entre o novo e o velho, entre a modernidade e a tradição, entre, e eu cito uma passagem de Caminhos e Fronteiras, entre paisagens, populações, hábitos, instituições, técnicas, até idiomas heterogêneos que aqui se defrontavam. É interessante pensar, pois, que racionalismo conciliatório, elidindo as rígidas dicotomias entre tradição e modernidade, ou entre imaginário barroco e razão clássica, segundo os termos dos capítulos, talvez seja a expressão conceitual de um modo de conhecimento que certamente deita suas raízes no século XVIII, mas que também pode funcionar como um duplo instrumento de decifração. De um lado, da própria trajetória historiográfica de Sérgio Buarque, do seu modo de repensar nos anos 50 a relação entre as raízes do Brasil e os caminhos brasileiros de passagem ao moderno. De outro, o racionalismo conciliatório se apresenta como crítica ao modelo de racionalidade que, dualista, interpreta tudo que é heterogêneo e não idêntico, a exemplo da lógica metafórica da tradição barroca, como arcaico ou ultrapassado. Por tudo isso, o ensaio ideal arcádico tem uma dimensão reflexiva e teórica que o singulariza, não apenas no interior dos capítulos de literatura colonial, mas no interior da própria obra do historiador. Acho que encerro por aqui, né? Melhor ir para a discussão, né? Obrigado.